Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Igreja, essa expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela é muito lida, muito repetida, muito falada, né? Mas nós precisamos meditar um pouco e conhecer não só a expressão, mas alguns aspectos, como, quando ela foi dita, quem disse e por que disse. Porque as palavras que estão na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não está ali por acaso. Tem um motivo, tem um contexto histórico, tem uma história, tem um cotidiano, tem todo um acontecimento por trás. Nós gostamos muito de repetir esse versículo, essa expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quem disse, por que disse, em que momento ele disse? Então hoje nós iremos meditar um pouco sobre isso. Quem falou essa expressão, irmãos, foi Josué. Josué, o sucessor de Moisés, o líder do povo judeu naquele momento, um guerreiro notável, líder de exército, que havia vencido em nome do Senhor muitas batalhas. Foi testemunha ocular do que Deus fez através da vida de Moisés. E quando Moisés morre, ele torna-se o seu sucessor, ele torna-se o líder daquele grande povo que estava a caminho da terra prometida. Então essa frase, essa notável frase, foi falada por este homem, que viveu muitas experiências com Deus, muitos milagres, entre ele, o espia de Números 13, verso 8 e 14, que vai ver a terra, enquanto a maioria daqueles homens voltam com uma palavra negativa, Josué e Caleb trazem uma palavra de fé e uma palavra positiva de confiança nos milagres de Deus. Ele foi nomeado sucessor em Josué 1, do 1 ao 9, quando Deus o chama e diz: o meu servo Moisés é morto e agora você é o líder. Tem bom ânimo, seja corajoso, esforçai-vos. Esse Josué também é aquele que atravessou o Jordão a pés enxuto. As águas, assim como ele havia visto o Mar Vermelho se abrir, Deus abriu o Mar Vermelho através de Moisés. Deus também abre o Jordão na sua época de cheia, para que o povo de Israel atravesse em pé enxuto. Foi também esse mesmo Josué que, obedecendo a voz de Deus, derrubou as muralhas de Jericó. De que forma, irmãos? Através da obediência, fazendo algo que para os guerreiros, para os exércitos, para as pessoas daquela época, parecia brincadeira. Eles rodearam a cidade por 7 dias, tocando e cantando. E ao concluir o último dia, deram um brado, um grito, e as muralhas caíram. Aleluia. Glória a Deus. Foi esse mesmo Josué que, ao entrar em Canaã, ao entrar na terra prometida, ele faz a divisão da terra para cada tribo, conforme o direcionamento de Deus, conforme o tamanho da família, conforme o tamanho da tribo, o tamanho do povo. E é esse mesmo Josué que já nos seus últimos anos de vida reúne o povo e faz um discurso. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia que a sua missão estava se aproximando do final. Então, no capítulo 24 de Josué, onde ele fala essa frase tão repetida, né, nos trabalhos da
família, durante os cultos da família, nas reuniões familiares. Ele fala já depois de ter vivenciado tudo isso e muito mais do que eu relatei aqui. Então, quem falou essa frase foi um homem de Deus, que tinha vivido e vivenciado muitas experiências, que tinha intimidade com o Senhor. Irmãos, essa passagem é muito linda, mas nós não podemos ficar repetindo sem responsabilidade. Quem é que não quer que a sua casa sirva ao Senhor? Nós todos queremos que a nossa família sirva ao Deus vivo, sirva a Jesus. Mas será que nós estamos tendo tanta firmeza, tanta convicção, tanta fé, tanto empenho, tanta dedicação à obra do Senhor como Josué? Será que nós estamos dando o nosso máximo pelos nossos, assim como Josué fez? Não só pela sua própria família, mas por todo o seu povo, por toda uma nação. Aleluia. E quando foi que Josué disse isso? E onde ele estava quando ele falou isso? Nos primeiros versos do capítulo 24, vai dizer: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, após a vitória dada por Deus, o povo já está na terra prometida, a terra já havia sido repartida. Então Josué chama o cabeça de cada família, ele chama o líder de cada família, o homem-chefe de cada família perante o Senhor, e ali ele faz um discurso, aleluia. Ali ele faz uma pregação, ali ele reúne todas as tribos naquele lugar. Por que neste lugar? Este lugar é especial. Siquém era uma cidade que ela ficava no centro da terra, no centro de Canaã. Era uma cidade que estava muito bem localizada. Ali também, irmão, naquele lugar, foi onde Abraão ergueu o primeiro altar ao Senhor. Está lá em Gênesis 12, no verso 6 e 7. Jacó também comprou terra ali, naquela cidade, e ergueu altares a Deus ali naquele lugar, conforme Gênesis 33, do versículo 18 ao 20. Os ossos de José, que foram trazidos do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, também foi enterrado naquela cidade. Então, quem falou foi um homem de Deus, num lugar que estava ali a história do povo de Deus. O irmão Reis falou aqui, das promessas de Deus a Abraão e a sua descendência. Então aquela cidade, aquele lugar fazia menção à história e à vida de grandes homens de Deus. Na sua vida, na sua família, nada é por acaso. Se você está na presença do Senhor, o lugar, o momento, o que vai ser dito, o que vai ser recebido, está debaixo da autoridade de Deus. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Era um lugar recheado de significados e lembrança para o povo de Deus. Será que nós, pais, será que nós, mães, estamos criando histórias e memórias para os nossos filhos? Será que nós estamos dando tempo, dedicação, para que eles lembrem dos ensinamentos que de nós receberam quando nós não estivermos mais aqui? Ou será que nós estamos delegando para outras pessoas que nem ao menos temem a Deus? Aleluia, glória.
O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Será que nós estamos cuidando direitinho da herança que o Senhor nos entregou? Aleluia! E quando eu falo cuidar, igreja, não é só da parte material, não. É da parte espiritual. Porque a palavra de Deus diz que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro, os nossos filhos serem bem-sucedidos, passarem nos melhores vestibulares, estudarem nas melhores universidades, conseguirem os melhores empregos e se distanciarem da presença do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Mas Josué, ele tinha história. Josué, ele valorizava a história dos seus antepassados como homens que temiam a Deus. Nós precisamos trazer de volta dentro dos nossos lares os testemunhos de Deus na vida dos nossos filhos. Será que você já contou, que você já falou, que você já testemunhou para os seus filhos as grandes coisas que o Senhor fez na tua vida, na vida dos teus pais? Como foi que o Senhor te salvou? De onde foi que o Senhor te tirou? Aleluia, glória a Deus. Nós já vimos quem falou, onde falou e quando falou. Mas agora nós vamos ver como estava a situação do povo naquele momento do discurso. Além dessa famosa expressão, irmão, Josué falou muitas coisas nesse seu discurso. Primeiro, ele fez uma retrospectiva do povo de Deus. Você pode acompanhar do versículo 1 até o versículo 13, que ele começa falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Egito e de todas as batalhas. Ele começa a trazer à memória das pessoas tudo que o povo de Deus passou, tudo que os homens de Deus venceram para chegar até aquele momento. Depois ele chama o povo a ter fidelidade com Deus, que foi o verso que eu li, o verso 14. Ele diz: temei ao Senhor, servi o Senhor com sinceridade e com verdade, deitai fora, jogai fora os falsos deuses que serviram os vossos pais. Aí você pode dizer: irmão Francisco, você está dizendo para eu falar para o meu filho como foi a minha conversão, como foi a história dos meus pais, mas os meus pais não temiam a Deus. Aqui também o povo, Josué diz: jogai fora os líderes, os ídolos dos vossos pais. Se você teve a bênção de nascer num lar cristão, você vai ter história de bênção para contar. E se você não nasceu num lar cristão, você vai ter história para contar de como Jesus lhe tirou dali e lhe fez ter uma vida diferente. Ah, irmã, mas a minha família não é como as famílias bem organizadas. Eu venho de uma família destruída, eu venho de uma família desestabilizada. Não importa. Se você não veio de uma família que servia a Deus e que tinha os ensinamentos corretos, mas você está tendo a chance de construir uma família dentro da vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então ele chama o povo a ter fidelidade a Deus. E depois, no verso 24, ele renova a aliança do povo com Deus. Aleluia. No verso 24 ele diz: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então, depois de relembrar tudo que o povo viveu, todas as bênçãos, e despertar naqueles homens a gratidão, aí ele faz a pergunta, aí ele faz a afirmação que nós repetimos: se
Se vocês não quiserem, por acaso, parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele primeiro mostrou ao povo tudo o que Deus tinha feito. E depois ele diz, olha, está aqui tudo o que Deus fez. Desde Abraão, Isaque, Jacó, José, nos tirou da terra do Egito, nos trouxe segurança, nos colocou na terra que já era habitada, nos deu vitória a esse povo. Está cada família agora na sua terra. E agora? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão adorar a Deus? Eu oriento que vocês sirvam a Deus com fidelidade, com verdade. Mas se por acaso vocês não quiserem, eu e a minha casa nós vamos servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali o povo responde. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Então Josué ali foi a inspiração para os demais líderes de família que estavam ali naquele lugar. E quando ele perguntou, os líderes que estavam ali responderam: nós nunca serviremos a outros deuses. E ali é feita uma aliança, uma renovação. Do verso 24 ao 26. E ali diz que Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Hoje pela manhã na escola dominical nós falamos também sobre pedra, né, pastor? Acho que não está aqui. Mas ele nos deu uma explicação maravilhosa. Aquele que tem a sua casa, a sua família edificada sobre a rocha que é Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, ele permanecerá firme mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades. Se a tua família não está como deveria estar, não é motivo para esmorecer, mas é motivo para você se posicionar. Aleluia, glória a Deus. Ai, não, mas você não sabe, meu esposo está frio, está desanimado. O meu filho não quer vir mais à casa do Senhor. A minha esposa não quer aceitar esse Jesus. Mas você está aqui. Não estava aqui na programação, mas eu quero fazer um parênteses rapidinho para contar uma história de uma mulher que ela era uma mulher de Deus, mas o marido dela tinha negócio com o inimigo. E durante uma guerra, o inimigo foge. O povo de Israel ataca, e o inimigo foge e vai se esconder na casa de Éber, porque ele tinha negócio com esse homem. Mas a mulher dele não tinha negócio com esse homem. Então ela deixou aquele inimigo entrar, deu leite para ele beber e um lugar para ele descansar. E quando ele achou que estava em segurança, ela foi lá, esmigalhou o seu crânio com um estaca e um martelo. Aleluia, glória a Deus. Não importa onde há um servo de Deus que busca a Deus, o inimigo pode até ter negócio com os outros membros da família, mas se você está aqui lutando pela sua família, no momento certo Deus vai dar vitória. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então Josué ele coloca uma grande pedra debaixo de um carvalho próximo ao santuário de Deus, como testemunho de um concerto final, uma renovação de aliança com Deus. E aí aqui vai se encerrando o capítulo e o livro de Josué. Aí fala que Josué morre logo depois. Não, a Bíblia não especifica quanto tempo depois dele fazer essa renovação de aliança. Ele morre. Mas também diz que aqueles homens que estavam ali juntos, perante o Senhor, fazendo uma aliança de fidelidade, enquanto aqueles homens viveram, aquelas famílias foram fiéis ao Senhor. Enquanto aquela geração viveu, o povo de Deus
serviu ao único e verdadeiro Deus verdadeiro. É hora de nós, como pais, como mães, que fazermos e renovarmos as nossas alianças com o Senhor e declararmos que a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Tem que partir de você, tem que partir de alguém, tem que partir de quem está aqui. Nós não podemos esperar de quem está frio, de quem está desanimado, de quem está lá fora. Não, tem que começar por nós. O conceito, a aliança, o altar do Senhor que tem que ser levantado dentro da nossa casa, tem que partir de alguém. Aqui era do marido, né? Era dos líderes da casa, do sacerdote do lar, que é o homem. Mas se o seu marido não está nos caminhos do Senhor, então vai partir de você, que vai fazer que nem Jael, que vai dar o ataque certeiro na cabeça do inimigo quando ele estiver cochilando. Porque você tem um Deus todo-poderoso. E aí você vai poder falar com segurança e autoridade de quem vive experiências com Deus e tem intimidade com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser servir, quem quiser servir, que sirva. Mas na minha casa não. Na minha casa não. No meu casamento não. Na minha família não. Eu entreguei para o Senhor e Ele vai cuidar, Ele vai salvar, Ele vai libertar. Mas nós precisamos nos posicionarmos. Nós precisamos nos colocar, assim como Josué, em posição de guerreiros, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de mulheres sábias, de homens valentes, que queira pagar o preço pela família. Não é fácil. O inimigo está agindo, está entrando nos lares, nas casas, nos casamentos, nas famílias, querendo destruir. E parece que as pessoas estão anestesiadas e não estão enxergando. Parece que estão levando as coisas no banho-maria. Não pode. Nós somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós temos que agirmos como tal. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha nos dar graça e sabedoria. A afirmação de Josué não foi só uma frase de efeito ou um desabafo, mas a expressão da certeza de um homem que se dedicava a Deus, que se dedicara a Deus por toda a sua vida. Josué falou com a convicção de quem tinha total controle e liderança sobre o destino da sua casa. Mesmo que as demais famílias não quisessem servir a Deus, ele continuaria servindo. Se Josué tinha motivo de gratidão, nós temos muito mais. Porque ali Josué estava agradecendo porque tinha recebido a terra prometida. Era um lugar físico, uma cidade, um país. E nós recebemos através da morte de Jesus lá na cruz uma cidade eterna, uma morada eterna, cheia de glória. Aleluia! Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com guerra física, mas espiritual. Que o Senhor venceu a batalha, venceu o inimigo por nós, para que nós tivéssemos o direito de entrar nesse lugar maravilhoso. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, pelas nossas famílias, por nós, por você, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua parentela, pela sua família. Então nós temos muito mais motivos de agradecer do que Josué tinha, aleluia. E nós precisamos a cada dia reafirmar, mesmo quando a carga pesar, mesmo quando nos frustrarmos e as coisas não saírem como gostaria que saísse. É aí que nós precisamos correr para os pés do Senhor. Toda família enfrenta lutas, toda família enfrenta dificuldades. Nem as famílias da Bíblia eram perfeitas. Eram homens de fé, mas também tiveram momentos de fraqueza e fragilidade. E conosco não vai ser diferente. Mas nós precisamos
estarmos juntos, unidos, buscando a Deus. Já agradeço a oportunidade, mas antes de passar o trabalho para o nosso pastor, eu queria louvar a Deus, né, pela família do irmão Evaldo que está ali. É muito bom ver a recuperação do nosso irmão, né? O departamento da família sempre está ali visitando ele e a gente glorifica a Deus por vê-lo já tão bem. E o outro aviso, irmão, é a respeito do nosso encontro de casais, tá certo? As inscrições estão encerrando, tá? Eu disse no culto passado que era até o dia 10, então nós tivemos mais de um mês aí, e alguns irmãos me procuraram, outros não, outros ficaram de confirmar, tá certo? Então, por favor, em nome de Jesus, confirme. Nós só temos esse finalzinho agora, segunda, terça, tá bom? Aí os irmãos me confirmem, diga que sim ou que não. E assim, irmãos, depois do dia 10, infelizmente nós não vamos receber mais nenhuma inscrição, porque o tempo foi mais do que suficiente, tá, irmãos? Por que, irmã? Porque a irmã tem que organizar, né, junto com os demais irmãos, nossos pastores, organizar toda uma logística, tá certo? Os irmãos que já participaram sabem como funciona, né? Vai ter um momento aqui na igreja, a partir das 18 horas, com a palestra para os casais, momentos de reflexão, de dinâmicas, e depois vai ter um jantar, tá? Para os casais, tá certo? Criança não pode entrar nesse dia, tá certo? A gente já explicou, já explica. As mamães, os papais, dê um jeitinho, é uma vez no ano, para ver se você consegue alguém para ficar com os pequenos, tá? Criança não pode participar, tá certo? É o momento do casal, é necessário o casal neste momento, tá bom? Então, não espere a irmã Franciane ou a irmã Fatinha ir lhe perguntar se você quer participar, não, irmão, porque não tem como a gente falar com todo mundo. Quem quer, vem até nós e diga, eu vou participar, eu e o meu esposo, eu e a minha esposa. E aí assim, fale, tá bom, antes do dia 10, porque depois do dia 10, se você não confirmar, eu vou entender que você não vai participar, tá bom? Então será no dia 27, o quarto sábado, tá certo? Aqui na igreja, a partir das 18 horas, apenas para inscritos. Então você tem que vir até mim e confirmar a sua inscrição, tá bom? Outra coisa, irmãos, no culto, próximo culto da família, o culto de julho, tá certo? Primeiro domingo de julho, vamos fazer aquele momento que a gente faz dos casais, né? Os aniversários de casamento. Não vai ser no encontro de casal, não, viu? Vai ser no culto da família de julho. Então, quem fez aniversário de casamento de janeiro até junho, vai ter um momento, né? Aquele momento em que o pastor faz a oração pelos casais, a entrega de lembrancinhas para os casais que fizeram bodas, tá? E aqui é outro momento, tá certo? Tem alguns casais aqui, irmãos, que eu ainda não peguei as datas, tá? A maioria eu já peguei, a maioria eu já tenho. Mas se tem algum casal que eu não cheguei até você e peguei a sua data, você pode vir até mim, irmãos. Os irmãos têm essa liberdade, tá? Ajudem o departamento da família, ajudem a irmã Franciane, porque às vezes é muita coisa para a irmã lembrar. Então, quem fez aniversário de casamento de janeiro até junho, no culto de julho, vai ter o momento dos casais, tá certo? Então, me procure e fale. Irmã, você já lembrou de mim? Você já botou o meu nome? Ajude-nos, porque é muita gente para a gente lembrar de tudo, tá certo? Então, eu conto com as orações, a participação da Igreja do Senhor. Os irmãos entenderam, né? São dois momentos diferentes. O encontro de casais só para os casais. Quem quiser participar, me procura para concluir a inscrição até o dia 10. E o evento será dia 27 às 18 horas. O próximo culto da família, né? Primeiro domingo de julho, terá o momento dos casais que fizeram aniversário de janeiro até junho. Então, se você casou, né, nesse período, você nos procura para confirmar se você vai estar presente ou não, tá certo?
E aqui eu já sou grato pela oportunidade e peço que os irmãos continuem orando por nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos meus queridos e amados irmãos. Que bom nós estamos aqui e temos o privilégio, de termos ouvido já a palavra, o conselho, aleluia, para nós prosseguirmos um pouco mais adiante, tá? Quero deixar aqui para a reflexão da igreja, Salmo de número 95, verso de número 7, que diz a palavra: dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. 8, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então eu digo aos queridos irmãos, tudo que a gente venha fazer seja para o louvor e glória do nome do Deus Pai. Nós não iremos se estender mais, ficamos com os avisos, tá certo? Fique atento a cada aviso do trabalho do Senhor Jesus, como esse que a nossa irmã terminou de anunciá-lo, em questão do encontro de casais. Encontro de casais, eu quero dizer aos irmãos que não são todas as igrejas, irmãos, que têm o privilégio que a nossa igreja está tendo, não. Vocês pensam que toda igreja tem encontro de casais? Tem não? Aqui na região toda, sabe qual é a igreja que faz o encontro de casais e não cobra nenhuma taxa? Sabe qual é ela? Somente Templo Central, aqui em Martinó. Aqui em Sobral, escuta aí, ó, em Sobral, a igreja que dá 4 tamanhos da nossa, ela cobra R$70 pela inscrição. E outro dia eu fui informado que cedo precisava dizer, não tem mais vaga, não tem mais vaga. Talvez até você diga assim, mas pastor, você quer comparar a cidade de Sobral, vamos dizer, como no caso do Martinó? A condição das pessoas é a mesma. Hoje não tem mais ninguém que ande com as mãos estendendo e pedindo esmola. Não existe mais isso. Então eu digo aos queridos e amados irmãos, a diferença de uma igreja para outra, em questão as nossas que faz esses movimentos, é que nós não exigimos dos irmãos, vamos dizer, uma quantidade X, porque eu entendo que nós devemos trabalhar de uma maneira bem voluntária, sem impor em cima das pessoas. E eu tenho orientado aqui o nosso departamento da família, tá certo? Por esta razão, muitas das vezes você vê ali as irmãs até oferecendo doce ali e trocando para ajudar no evento, tá certo? Então eu digo a você que tem uma condição e que quer participar, mas sentiu no coração, eu vou ajudar, já que na minha igreja vizinha ela cobra uma taxa deste tamanho, de R$60, R$70 para poder participar o casal, e a nossa igreja usa de generosidade, trazendo, vamos dizer, uma oferta dessa, oferecendo uma reunião, depois um jantar, não é um jantar, irmãos, que vai ter? Pronto. Então eu digo a você, nós não vamos pedir a prefeitos, nós não vamos pedir a vereadores, não, é a igreja do Senhor Jesus de Nazaré, que tem o coração voluntário e sabe que hoje tem mais nada barato, tudo é caro, e eu não vou explorar os irmãos e nem tampouco vou incentivar os nossos irmãos que estão à frente do departamento. Então, assim, semelhante ao trabalho de missões, o trabalho das crianças, enfim, nós trabalhamos entre si, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas os irmãos que sentiram o desejo de contribuir, procure os nossos irmãos, tá certo? Se quer contribuir, pode trazer o que Deus trabalhar no teu coração e diga, eu vou contribuir, porque eu vou ajudar que esta obra, ela vai crescer no dia a dia. Quem crê, diga amém. Então, você, um casal abençoado, quer participar, não crie obstáculo, não crie dificuldade. Eu tenho observado, irmãos, mesmo em outras igrejas, do qual a gente já participou, e eu já vi os mais carentes necessitados, às vezes são os que procuram obstáculo para não estar presente. Eu fico admirado, meu Deus, as pessoas que desejam, vamos dizer assim, uma vida próspera, ela faz de tudo, como eu estou vendo dentro de casa. A Edila Vitória aí,
Tem dia que misericórdia, né? Vira a noite estudando para poder ser uma médica, tá entendendo? Querendo ver um futuro brilhante. E às vezes dentro da igreja as pessoas têm na mão de graça e às vezes não dá valor, tá entendendo? Aí você vai em uma igreja que alguém cobra uma quantidade X, aí as pessoas estão lá querendo participar. Então eu digo, não haja de má fé, mas seja uma pessoa de boa fé, aproveitando, aleluia, o trabalho disponível que tem a vocês, tá? Que Deus assim abençoe e aproveite em nome do Senhor Jesus. Às vezes as coisas boas não demoram muito tempo não, as coisas de graça muitas das vezes também não é muito tempo não é isso? Então vamos aproveitar em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tá certo? Faça a sua parte, faça um esforço, tá certo? Você que tem criança, e eu vou deixar minhas crianças com quem? Você pede, né? Uma pessoa, é questão de 2 horas, não é o dia inteiro, não é uma noite toda, é só 2 horas. Vai ser das 7, né? É 6. Das 6, vamos dizer que esteja até as 9, né? Porque tem o jantar, tá certo? E eu digo aos irmãos que aproveitem este humilde servo que aqui está. Sexta-feira eu já não vou estar aqui, peço aos irmãos que se façam presente. Sexta-feira eu fui convidado para dar também uma palestra para os casais lá no Parazinho, né? E outro dia me convidaram para ir ao Suba, e eu arranjei um arranjozinho para eu não ir, porque achei longe demais, tá entendendo? Porque eu sou caseiro, né? Achei que era longe demais. Eu digo, rapaz, aí tem que arranjar uma desculpa e não dei o sim para eles, tá entendendo? Porque também eu vejo, irmãos, que é uma grande responsabilidade. Eu vou orientar casais. Às vezes vai surgir uma pergunta, uma interrogação no meio, vamos dizer, da palestra, que eu sou responsável por responder, e tenho que responder de maneira correta, de maneira certa, né? Então eu digo aos irmãos, não é de brincadeira não. Eu quero dizer que bom é para quem vem ouvir, para quem vem participar, mas para quem tem a responsabilidade de passar, aí o negócio é sério, né? Então eu peço que os irmãos orem por mim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A guerra é constante, mas nós vem vencendo as guerras. Você vai vencer e você vai dizer por fé, como disse o sábio, ou como disse Josué, determinando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Fique nesta palavra, Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos convidar aqui nossa secretária para trazer o rodízio da semana. Nós vamos já encerrar. Terminando aqui, eu vou ali para a Várzea da Jurema, tá certo? Para poder também ali despedir aquele corpo e poder liberar para o cemitério, tá certo? Que é o pai da irmã Conceição, o avô do Felipe, tá certo? Então daqui a pouco eu vou, pastor, mas ele não era nem crente. Ele foi, realmente, não estava sendo, mas eu não estou dizendo que eu vou despachar o espírito dele para Deus, porque isso aí já está com Deus. Pastor, então ele é salvo? Oh, não vai, né, te precipitar não, tá certo? Não vai se precipitar não. Saiba de que voltar para Deus, todo o espírito volta. Agora quando eu chego lá, ele manda no destino que o cara estiver preparado, tá certo? Jesus, ele disse que uns ele vai dizer fica na esquerda, e insistindo demais, aí ele vai dizer assim, ó: apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Então ele vai mandar para lugar certo. E quem praticou a justiça, ele tem um lugarzinho que o ladrão disse: quando tu chegar no teu rei, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele o quê? O arrependido, porque tinha arrependimento no coração daquele moço. Ele não morreu no pecado, ele morreu no arrependimento, tá certo? Então daqui a pouco eu vou ali até a base da Jurema, e nós vamos trazer ainda 9h30, está marcado para a gente trazer para o cemitério, né? Já fui lá, deixamos iluminado, tá certo? Já está também a porta do túmulo aberta, e só faltava chegar o filho dele de Fortaleza. E há poucos minutos eu conversei com o Felipe, e ele disse: está chegando, pastor, então nós esperamos você aqui 9h30, e terminando aqui eu vou para lá em nome de Jesus. E quem quiser ainda ver, né, o nosso amigo, você que é conhecido dele e que tinha alguma aproximação,
nós vamos trazer ainda para o cemitério aqui hoje, tá certo? Se quiserem vir, aí pode se dirigir para o cemitério, que também dá certo. Salve a igreja com a paz do Senhor. Rodízio do período de 8 a 14 de 2026, de julho de 2026. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, temos oração. Na segunda-feira, às 18h30, temos círculo de oração. E às 19h30, temos ensaio de senhora. E também às 19h30, temos ensaio de criança. Na terça-feira, às 19 horas, temos culto evangelístico na residência Irmão Zezinho Miranda, com o pastor Edvar. Na quarta-feira, às 19 horas, temos culto de criança, com a coordenação infantil. Na quinta-feira, às 19 horas, temos culto evangelístico na residência do Irmão Raimundinho. Na sexta-feira, às 19 horas, temos culto de doutrina, dirigente presbítero Irmão Edelso. E às 21 horas, logo em seguida ao culto, temos ensaio de senhores. No sábado, às 7h30 da manhã, temos consagração. Às 16 horas, temos tarde de louvor. E às 18h30 temos culto de jovens. No domingo, às 8h30 da manhã, temos escola bíblica dominical. Às 15h30 temos oração de jovens, dirigente Irmã Verônica. E em seguida temos ensaio de jovens. E às 18h30 temos culto público aqui na igreja. Os porteiros da semana são: segundo, auxiliar Irmã Denilson; quarto, auxiliar Irmã José Soares; sexto, auxiliar Irmã Zezinho, Irmã Fatinha; no sábado, auxiliar Irmã Denilson, Irmã Franciane; no domingo, auxiliar Irmão Raimundinho, Irmã Renara; e o porteiro da escola dominical, Irmão Zezinho; e a recepcionista de quarta-feira, a Irmã Luziene. Amém? Muito bem, ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. E perguntamos se tem alguém que quer nesta noite aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou alguém que queira também se reconciliar com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Estamos aqui como testemunha de Jesus para orar por você em nome do Senhor. Enquanto as famílias ficam próximas dos outros, nós vamos louvar o Senhor Jesus. Vamos lá? Em nome do Senhor. Eu quero cantar milhões. Então vamos cantar. Se isto não for amor, tá bom? Deixou o esplendor de sua glória. Aleluia. Vem pra cá, Vitória. Você vai cantar bem forte. Você vai olhar para os seus e vai dizer: vamos cantar. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Fique para cá, irmão Zé, perto da gente aqui, ó. Todo mundo perto uns dos outros ali, tá bom? Para decretar, louvado seja Deus. Ó. O exemplo aí do irmão José Soares, né? Ele não tem esposa aqui, ele não tem filho aqui, mas, aliás, suas sobrinhas, né? E aí a Franci Luziene já agregou ali a Bíblia, né? Pronto, louvado seja o nome do Senhor. E aí você pode também adotar alguém e dizer: olha, nós somos irmãos em Cristo, tá bom? Louvado seja Deus. Lindo ali, ó, a irmã Raimunda já chegou perto ali da irmã Fátima Vitorino, tá certo? É desse jeito mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ver. Estava só,
possa cada dia valorizar este amor verdadeiro da tua família, aleluia, se adaptando, na verdade, a cada um conforme o seu comportamento, e você vai ajudando com a palavra de amor, palavra de bondade, a palavra de misericórdia. Glória a Jesus. Agora nós oramos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer ao Deus Pai por tudo, querido Deus e Pai santo e justo. Papai, nesse momento quero eu apresentar ao Pai eterno cada família em que aqui está presente, Paizinha, mesmo as que estão ausentes, Jeová, estenda as tuas mãos, Deus Pai, coloca por terra as barreiras, as dificuldades, as indiferenças, Pai Todo-Poderoso, nesta noite, quero eu te pedir, venha aumentar o amor entre as famílias, Jeová, de pai para filho, de filho para pai, para mãe, ó Pai, para os avós, para os tios, que haja, Pai eterno, o verdadeiro relacionamento familiar, pois tu estás vendo, Pai eterno, enquanto o inimigo das nossas almas tem trabalhado para desfazer o teu projeto divino, desde, ó Pai, que tu criaste o primeiro casal na terra, mas continua fortalecendo, abençoando, Pai eterno. Quero eu te pedir, Jeová, Pai Senhor eterno, multiplicando e fazendo com que cada família cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça no afeto, Pai, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todas as famílias e cada um dos teus filhos por fé possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai eterno, dá o privilégio a cada teus filhos viver em plena harmonia e tu nunca deixando faltar o pão necessário, vai suprido, Pai, porque tu és o nosso provedor. Em nome de Jesus, Deus vivo, te pedimos dar o privilégio a cada família a frequentar cada dia, a ser a congregar-se nesta casa do Papai eterno Jacó. Senhor, ele não sabia ali, ó Pai, onde ele estava, que era a tua casa, mas quando ele pôde perceber o que acontecia ali, ele disse: ali era, na verdade, a porta do céu, o lugar sagrado, e ele ali dedicou ao Pai um altar, que possamos, Paizinho, dedicar em nossa casa também um altar a Ti, não da forma pagã, mas sim, Pai eterno, reconhecido que Tu estás presente, no deitar, no levantar, porque Tu és o Deus vivo por toda a eternidade. Assim, Paizinho, continua abençoando os Teus filhos, e tudo que pedimos a Ti, ó Deus Pai, é no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja derramada sobre todo lar, e quem tem esta esperança diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, na sua família, em nome de Jesus. Tenham todos uma semana abençoada em Cristo Jesus. E quarta-feira nosso grande culto, e sexta-feira, e sábado e domingo, em nome de Jesus. Glória.